A Shalom de Yahushua a todos os irmãos. Hebreus 1:3 diz que Yahushua fez a purificação dos pecados. Portanto, ao apresentar o seu filho nesta carta, ele também o apresenta como aquele que purifica os pecados. Segundo as Escrituras, nós somos cidadãos dos céus. Não somos daqui. A nossa pátria está nos céus. Alguns pregadores até dizem que o céu não é o nosso destino, e sim a nossa origem. Quando eu digo céu, não estou me referindo necessariamente a um espaço físico. Até porque a próxima dispensação, o milênio do Mashiach, esse período de governo de 1000 anos, acontecerá nesta terra. Mas o termo céu aqui se refere ao reino dos céus, a esfera em que Yahweh governa. Então aqui estamos na terra, esse espaço em que alguns chamam de reciclador de almas. Aqui os homens fazem as suas escolhas e é aqui que Yahweh trabalha para que um dia sejamos semelhantes ao seu Filho. Esse purificar-nos dos pecados tem dois aspectos. Aquele ato de Yahushua que nos purificou diante de Yahweh, derramando seu sangue uma única vez pelos pecados da humanidade. E aquela purificação diária que acontece toda vez que a nossa consciência nos acusa de pecados, então recorremos ao advogado que está junto do Pai, Yahushua Mashiach. Esta carta é realmente para os atravessadores de rios. Aqui o seu compromisso com a verdade chega a confundir aqueles que aproximam desta carta com uma ideia religiosa preconcebida. Ao mesmo tempo que Yahushua está muito próximo de Yahweh, ao ponto de alguns até chegar a idolatrá-lo, ele também tomou todas as nossas fraquezas quando se tornou um de nós. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Yahweh, para expiar os pecados do povo. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, a expressão mediador é claramente entendida. Ainda que seja forte para o nosso entendimento, sabemos que foi o nosso Pai Eterno quem criou o mal. Ele é o único Criador. Os demais seres, sejam eles celestiais ou terrenos, só podem fazer escolhas. O Criador de tudo é Yahweh. Porém, esse mal que um dia fora criado no céu, ele foi criado em possibilidade. Portanto, a maneira com que lidamos com o mal exige de nós uma escolha o tempo todo. Purificar é tornar algo impuro em puro. É separar as impurezas de uma substância até que ela seja completamente limpa. Muitas das realidades que convivemos hoje nesta terra é uma continuidade de um início que ocorreu no céu. A primeira guerra, ela ocorreu no céu. E até mesmo o mal que fora criado em possibilidade, ele foi experimentado pela primeira vez lá no céu. Sobre Yahushua está escrito: amaste a equidade e aborrecestes a iniquidade. O que isso significa? Uma escolha. Portanto, a primeira purificação de pecados que Yahushua fez foi consigo mesmo. Porque ainda que ele não tivesse pecado, nele estava a possibilidade de pecar. Porque ao tornar-se semelhante aos seus irmãos, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Yahweh. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, o diabo. Essa possibilidade de escolha do mal, ela se tornou tão evidente quando Yahushua foi levado ao deserto
exatamente para ser tentado pelo diabo. E quanto a nós, o que diz essa carta sobre a evidência do nosso crescimento? Quando os nossos sentidos estão habituados a discernir entre o bem e o mal. Precisamos ser realistas. Por um lado, quando recebemos a vida ideal, tudo se fez novo. As coisas velhas realmente se passaram. Mas por outro lado, temos de lembrar o tempo todo que a possibilidade do mal está dentro de nós nesta guerra interna. Portanto, em possibilidade, o pecado habita em nós. E Yahushua assentou-se à direita do Pai e reinará até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. E quando a morte for lançada no lago de fogo, tudo voltará como era antes. O mal existirá apenas em possibilidade. Porque tudo que começou no céu e teve a sua continuidade nesta terra e precisou ser purificado, o sangue do Mashiach reconciliou todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. O Mashiach, o sumo sacerdote dos bens futuros, entrou no perfeito tabernáculo, no santuário celeste, e apresentou o seu próprio sangue, efetuando assim uma eterna redenção. Segundo o que nós imaginamos, não há nada de errado no céu, mas para a justiça de Yahweh, aquela rebelião que havia acontecido antes no céu era uma mácula que precisava ser purificada. Muito bem, amados, há muita riqueza nesta carta e nós ainda vamos conversar mais sobre ela. Mas hoje vamos ficando por aqui. Fiquem na Shalom de Yahushua. Um forte abraço. Até breve.